Oi, meus amores, que bom encontrar com vocês. Nós estávamos pensando no que temos feito até hoje aqui nos nossos encontros, né? A proposta inicial do nosso trabalho foi de apresentar algumas questões em torno da doutrina dos espíritos para aqueles que não conhecem e que ao mesmo tempo pudesse ajudar a tirar dúvidas, vamos dizer assim, tirar um pouquinho desse véu de mistério que parece ainda estar presente quando as pessoas escutam falar sobre espiritismo. E ao mesmo tempo, a nossa ideia, que começou a tomar corpo, né, há algumas semanas atrás, foi de gradativamente irmos apresentando para quem puder estar conosco um pouco da história de Jesus, pensada através dos ensinamentos dos espíritos. E ao mesmo tempo chegamos nessa última semana meio que no impasse, porque assim, a gente não queria que esse espaço aqui fosse simplesmente um espaço de curiosidades. A ideia é realmente apresentarmos o Cristo e apresentarmos o Consolador prometido por Cristo. E esta semana paramos um pouquinho para repensar quais os caminhos que iríamos dar para este nosso trabalho aqui. Podem ficar tranquilos que não vai ficar uma coisa gigantesca, não vai aumentar a duração dos nossos bate-papos, das nossas conversas, mas nós pensamos em dar um direcionamento um pouquinho diferente. Por quê? No último domingo, dia 18 de abril, completamos ou comemoramos 174 anos que o Livro dos Espíritos foi publicado, a sua primeira edição. E é um marco muito importante para a história do Espiritismo, porque é como se a partir dessa data, de certa forma, realmente o Espiritismo começasse a existir. O Livro dos Espíritos ele veio apresentar para a sociedade da época e para a humanidade de todos os tempos, a partir daquela data, os conhecimentos que os espíritos começaram a trazer para a gente. Conhecimentos em torno de um novo mundo, conhecimentos em torno de uma realidade da vida muito diferente do que vínhamos encontrando até então. E ao mesmo tempo mostrar que existe um sentido de continuidade lindo em tudo aquilo. A morte não acaba com a nossa existência, ela só abre outras portas de existências diversas. Não que isso vai impedir, né, que nós sintamos tristeza, que nós sintamos dor, mas tira um pouco daquele desespero, daquela sensação de abandono, de que nunca mais vai se encontrar novamente. Por isso é muito comum a gente ouvir dizer que o Espiritismo matou a morte. Ao mesmo tempo, a doutrina foi muito bem construída na formatação em que ela veio a ser apresentada para nós. Por quê? Já vimos um pouquinho lá atrás que essa organização, o que a gente chama de codificação dos ensinos dos espíritos naquilo que a gente conhece como sendo a doutrina espírita, entenderam bem? Vou repetir. A organização de tudo aquilo que os espíritos trouxeram no formato que a gente chama de doutrina dos espíritos deveu-se principalmente à figura de Allan Kardec. Sem esse trabalhador incansável que descobriu um novo mundo de informações, um novo mundo de experiências, um novo mundo de conhecimentos e se dispôs sistematicamente a estudar este mundo, a gente não teria todo o conhecimento que a gente tem hoje em torno dos espíritos. Tá, Rogéria, por que você está falando isso? Muito bem. Estamos aqui hoje para apresentarmos uma nova proposta de trabalho. A partir da semana que vem, nesse mesmo formato de pequenos encontros, de pequenas pílulas, como alguns gostam de dizer, nós vamos começar a estudar o Livro dos Espíritos. Ai, mas estudar é chato. Pois é, só que aí a gente tem que pensar da seguinte forma. Quando a gente vai estudar o mundo marinho, não existe todo um campo da biologia
que se destina a estudar aqueles animais que vivem, né, sob as águas, e tem toda uma questão de conhecimento que é gostosa, que é interessante de conhecer e assim por diante. E para a gente conhecer esse mundo, a gente não precisa estudar as coisas daquele mundo, o que não significa que estudar seja sempre chato. Estudar pode ser divertido, estudar pode ser leve, e o que nós estamos nos propondo a fazer é exatamente isso: estudar de forma leve, não com a intenção de melhorar, não é isso. Só que a gente sabe que tem, até porque a gente está muito longe disso, não tem nem condições da gente fazer isso. Mas nós entendemos que tem palavras da época, tem às vezes alguns termos que são utilizados, algumas construções que, pelo menos para o público que nós pensamos, que é o público dos mais jovens, talvez possa ter um pouco de dificuldade. Então nós vamos estudar juntos aqui o Livro dos Espíritos. E começando pela introdução. Nossa, mas introdução é muito sem graça, é difícil, porque parece que a coisa... Pois é, introdução é importantíssimo para qualquer tipo de estudo. Sabe por quê? Porque a introdução, olha que sacada genial, ela vem exatamente introduzir, ou de outra forma, colocar a gente dentro do assunto que vai ser apresentado. Então nós vamos começar pela introdução do Livro dos Espíritos, porque na introdução, Allan Kardec, não vamos falar mais do professor Rivaio, porque aí já é a figura assumida do codificador se colocando, Allan Kardec apresenta para a gente tudo aquilo que ele pensou ao direcionar os seus estudos nos conhecimentos que estavam surgindo. Ele explica por que ele fez a opção por uma coisa ou por outra, por que ele preferiu começar de um lado ou de outro. E ele começa, por exemplo, explicando por que ele teve que criar o termo espírita e espiritismo. Porque ele fala que espiritualismo já existia. O espiritismo não é a única religião espiritualista. E vocês sabem o que é espiritualismo? Pois é todo aquele pensamento que imagina que existe alguma coisa além da matéria, além da carne, além do corpo. Então, se eu entendo que quando eu morrer, eu vou continuar existindo de alguma forma, seja no céu, seja no inferno, seja no purgatório, seja no mundo espiritual, seja num lugar mágico e fantástico, eu sou espiritualista. E para não criar confusão na cabeça das pessoas, Kardec sentiu a necessidade de criar, como ele diz, palavras novas para conceitos novos. E a gente vai caminhar junto com ele em busca desses conceitos da doutrina espírita. Eu espero que vocês permaneçam conosco, porque está sendo produzido esse material com muito carinho e com muita vontade de que possa ser tão útil para quem estiver nos ouvindo, como está sendo útil para a gente, que está precisando estudar mais um pouquinho, se debruçar mais ainda sobre os ensinos de Kardec, porque foi produzido com tanta maestria, com tanto empenho, que cada vez que a gente lê, a gente descobre que falta muito ainda para a gente aprender. Aguardo vocês. Um beijo no coração e fiquem com Deus.